Dia! Como vocês estão? Vem para essa semana abençoada, final de um semestre. Como tem sido a sua colheita? Como tem sido o seu início, final de uma temporada, início de outro? O seu semestre tem terminado da forma como você gostaria? Você tem colhido aquilo que você realmente plantou? E o seu plantio foi um plantio bom ou foi um plantio não tão bom? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre plantar e receber. Sobre fazer tudo com a máxima excelência. Não com perfeccionismo, porque o perfeccionismo é diferente da excelência. Vamos nesse dia fechar esse mês, fechar esse semestre com uma outra mentalidade, com uma outra postura, com um novo plantio para que a gente possa finalizar esse ano de 2025 da melhor maneira possível? Então toma aí o seu café. Vamos começar agradecendo a Deus, louvando a Ele por mais um mês que vai finalizando, o mês de junho, que foi um mês, tem sido, né? Que ainda falta o dia de hoje e eu ainda acredito que Deus vai fazer grandes coisas nesse dia 30 de junho, porque Ele preparou um mês para restaurar, para refazer alianças, e foi isso que eu senti durante todo o meu mês. Ele trouxe essa palavra para mim no início do mês e realmente foi o mês em que a bondade do Senhor esteve presente, mas principalmente uma renovação de laços, uma renovação de alianças, onde Ele pediu para estar mais próximo dEle, onde Ele trouxe para mim a vontade de estar cada vez mais próxima, me aproximar mais, ter mais intimidade com Ele. Foi uma renovação literal de aliança. Eu não sei você, mas eu termino esse mês com tanta paz no meu coração. Tanta paz. Tudo porque seguir uma obediência, tudo porque Ele pediu algumas coisas, Ele pediu algumas renúncias, Ele pediu novas plantações. E eu disse sim para esse novo momento e para começar um novo semestre de uma forma diferente, com uma nova postura, com uma nova forma de ver e fazer as coisas. É assim que eu estou terminando o primeiro semestre e é assim que eu estou começando esse novo semestre. Essa nova temporada, essa nova oportunidade que o Senhor tem nos blindado. Então eu quero muito agradecê-lo por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda irá fazer. E hoje eu quero trazer essa reflexão sobre sementes plantadas, sobre colheitas e principalmente uma palavrinha que sempre remete para mim esperança, expectativa de um novo romper, mas se você não fizer da melhor forma possível tudo que chega nas suas mãos, infelizmente a gente colhe más plantações. E essa palavra é excelência. Nós vamos hoje meditar sobre o livro de Eclesiastes e sobre o livro de Colossenses, ao qual nós vamos ver o quanto Deus dá as oportunidades para todos. Mas tudo depende da nossa postura, de como nós iremos nos portar, de como nós iremos realizar as coisas a partir daquilo que Ele está entregando nas nossas mãos. E aí, o que você tem feito com as sementes que Ele tem te dado? O que você tem feito com aquilo que Ele tem te presenteado? Você tem plantado com excelência? Você tem feito da melhor forma, não para os homens, porque se a gente for fazer para as pessoas, a gente não faz nada bem.
porque as pessoas, infelizmente, não são merecedoras do nosso melhor. Mas não olheis as circunstâncias, não olhei para fora, não olhei para os homens, olhais para Deus e fazei tudo como se estivéssemos fazendo para Ele. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Então já pega aí a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia, se não, pesquisa aí pela internet, pelo seu celular, mas eu te aconselho a ter uma Bíblia. Se eu pudesse te aconselhar um livro, esse livro com certeza seria a Bíblia, porque é daqui que vai sair toda a sua sabedoria. É daqui que vai sair todo o conhecimento que você precisa para todas as áreas da sua vida. É da Bíblia. Então vamos começar no livro de Eclesiastes, a partir do nós vamos meditar sobre o capítulo 9, a partir do versículo 9. Olha só, Eclesiastes 9, a partir do versículo 9, que diz assim: viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias dessa vida sem sentido, que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Então vamos lá. Não sei a sua situação, se você é casada, se você tem filhos, se você trabalha, mas o que você tem hoje nas suas mãos, você tem que aproveitar, porque a palavra é muito clara: viva com alegria com o que você tem hoje nesta vida. Que vamos lá, tanta coisa acontecendo, meu Deus, guerra lá fora, né? Mudança de clima, enfim, cada dia uma coisa nova. Isso falando de coisas mais distantes, que às vezes não vai chegar tão próximo de você, de mim, enfim. Mas quando a gente fala da nossa vida, é tanta coisa. Então assim, daqui a pouco eu tenho que sair, aí eu vou pegar ali um carro, ou eu vou pegar um Uber, ou eu vou pegar um ônibus, um metrô, e começam as coisas, correto? Então você passa um estresse, você tem ali alguém que te trata mal, você tem ali alguém que te fecha no trânsito, às vezes vai comprar ali alguma coisa, a moça do mercado com super grosseria, e aí você que estava cheia, né, de expectativas para um dia excepcional, já começa a minar o seu dia, por causa dessas coisinhas que vêm, né, para nos chatear, correto? Isso acontece com todos nós. Mas o que a palavra diz aqui? Viva alegremente com o que você tem, sem olhar para fora. Porque se a gente for olhar as circunstâncias do dia a dia, a gente nem levanta da nossa cama. Mas Deus não nos colocou nessa vida sem sentido debaixo do sol para vivermos de qualquer jeito com sobrevivência. Então, se eu tenho um trabalho, glória a Deus por ele. Se eu tenho uma família, glória a Deus por essa família. Se eu estou indo ao supermercado, é porque eu tenho condições de estar indo ao supermercado. Isso quer dizer que eu tenho recurso para entrar ali, que seja para comprar um pacote de bolacha. Mas você já parou para pensar que tem pessoas que nem isso têm? Que existem pessoas à sua volta que nem isso têm? Aí a pessoa reclama porque está fazendo frio, mas glória a Deus que você tem um agasalho para vestir. Aí eu tenho que acordar muito cedo da manhã, meu Deus,
já começa a reclamar. Mas glória a Deus que você tem uma cama para deitar. É sobre isso. Dar glória e agradecer pelo que você tem e desfrutar do que você tem. Porque o que eu tenho mais visto, convivendo com pessoas, porque cada dia mais eu convivo com pessoas de diferentes situações. Eu convivo com pessoas de muita baixa disponibilidade, né, financeira, com pouco recurso financeiro, passando por muitas necessidades, e convivo com pessoas com extremo recurso financeiro, que eu não consigo nem pensar no quanto essa pessoa é próspera financeiramente. Pode ir e vir sempre que quiser. Tem muito recurso financeiro. São pessoas assim de potência, que eu sento na mesa para conversar. E creia-me, as pessoas que têm mais condições são as que mais reclamam. São as que mais, às vezes, fala que precisa de mais, ou fala que não está aproveitando. São pessoas que não estão hoje com uma vida boa, tranquila. Não são todos, tá? Porque eu conheço muita gente muito bem-sucedida que também são gratas, são pessoas que prosperam cada vez mais, porque estão sempre fazendo o melhor com aquilo que têm e estão sempre prosperando cada vez mais. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque o sol nasce para todos. Na própria palavra aqui de Eclesiastes, um pouquinho antes, se você quiser ler todo o capítulo 9 de Eclesiastes, diz isso. O sol, ele nasce para todos, para mim e para você. Correto? Todos nós temos as mesmas 24 horas no dia. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele dá as mesmas 24 horas para você, para mim e para qualquer outro fora daqui. O sol vai nascer para todo mundo. O céu, o amanhecer, o anoitecer para todos. Mas tudo depende do que você faz com aquilo que você tem. Você é responsável por mudar a direção do seu destino. Nós não podemos culpar os nossos antepassados, as pessoas que vieram antes de nós. Não podemos colocar essa sobrecarga sobre eles. Porque eu sempre digo, você não nasceu rica, mas uma família rica pode vir através de você. Como, Mira? Como isso será possível? Sim, é possível. Tudo depende do que você vai fazer com as sementes que você tem nas suas mãos. E eu conheço muita gente que prosperou não porque veio de uma família rica. E, aliás, as pessoas que prosperam sem vir de herdeiros, né, sem ser herdeiros, sem herdar, são as pessoas que mais batalharam e que mais agradecem e que mais são prósperas porque elas souberam ser fiéis no pouco e por isso prosperaram. O que é ser fiel no pouco? Então eu nasci em 1983, 42 anos, em um lugar que, se eu for olhar a situação
que eu vivia, eu jamais poderia ter a vida que eu tenho hoje se eu não tivesse mudado a minha postura. Porque assim, na minha geração, primeira coisa, não se incentivava a estudar. Então eu venho de uma geração, né, que as minhas primas, primos, tios, tias, os meus pais não estudaram. Porque a época deles, o estudo era um luxo. E era muito difícil, porque às vezes a escola ficava a quilômetros de distância, não tinha possibilidades de estudar, não tinha possibilidades de meio de transporte. E além de tudo, eles precisavam muito ajudar com os recursos de casa. Então eles trabalhavam na lavoura, trabalhavam, né, em plantações com os meus avós. E esse foi o destino, né, dos meus pais. Então escola para eles nunca foi algo importante, porque os meus avós ensinaram isso. Então quando eles, né, puderam sair daquela situação e começaram a viver a vida por si só, eles vieram com essa mentalidade de que o estudo não era importante, que importante era trabalhar. Então quando eu comecei, né, quando eu nasci, que os meus pais me trazem para o mundo, já saindo de uma cidadezinha menor e já vindo para Belo Horizonte, porque na época eles moravam numa cidadezinha pequena, então o recurso era muito menor ainda. Então quando eles vêm para Belo Horizonte, uma metrópole, uma cidade maior, que eles, né, têm essa gestação, já era uma obrigação ter as crianças na escola. E aí eu vou para a escola, me apaixono por aquilo ali, e quando chega o momento que meu pai fala assim, agora acabou, porque até aqui foi o estudo público, né, que a gente pôde fornecer, então é até aqui. Agora você tem que trabalhar. Então tudo que meu pai sempre pregou para mim é: quer ter dinheiro, quer ter recurso, quer comprar uma blusa nova, quer comprar um tênis novo, tem que trabalhar. Então o trabalho sempre foi prioridade na minha família. E eu fui ensinada a trabalhar desde muito cedo. Mas eu me apaixonei pela escola, e não porque meu pai e minha mãe me incentivavam a estudar. Eles achavam aquilo ali perca de tempo. Porque na cabeça deles, para que estudar? Você está gastando tempo. Às vezes um recurso que você nem tem para ir lá. E não vai te trazer nada, porque no final do dia você tem que trabalhar. Essa foi a mentalidade com a qual eles tiveram, porque foi o que eles tiveram. Mas eu vi dentro dos estudos uma oportunidade de mudar a minha história. Então eu comecei a trabalhar sim, porque eu precisava, né, de recurso financeiro para poder seguir. E para onde eu queria ir, que eu queria ter uma vida diferente daquilo que eu estava vendo ao meu redor, eu precisava mudar a minha postura. Eu precisava ser diferente. Então, se os meus pais não estudaram, então, nessa situação, se a fulana do lado não estudou, está nessa situação, qual que é a situação que eu quero? É a mesma que eu estou vendo? Porque a oportunidade está para todos. Ou será que eu vou fazer algo diferente para ter algo diferente? Ou para ser uma pessoa diferente? Compreendem que depende muito mais de mim? Então eu fui atrás. Eu fui estudar. Eu fui querer me formar. E da minha geração, eu fui a única neta, ou a primeira neta, a formar. A ter um destino diferente. A buscar uma forma diferente de viver. Muitas tiveram outro destino. E eu não estou aqui para poder acusá-las. Não, cada uma
fez a sua escolha e tá tudo bem. Mas elas não podem achar que a vida delas é pior que a minha, porque Deus me abençoou mais do que abençoou a elas. Não, nós tivemos as mesmas oportunidades. O sol nasceu para ambas, mas eu escolhi fazer diferente. E é isso que eu quero trazer para vocês no dia de hoje. Qual foi os planos que você colocou no papel lá no dia 31 de dezembro ou no dia 1º de janeiro? Quais foram esses planos que você colocou ali? E o que você tem colhido desses planos? Será que você só anotou no papel, fechou e guardou na gaveta? Foi isso que você fez com os planos? Porque o ano está aí para todos. Aí quando você olha para o lado, você fala assim, poxa, metade do ano e a pessoa está prosperando. Metade do ano e o meu colega de trabalho está sendo promovido e eu não. Não é assim? Porque é assim que a gente faz. Mas ninguém para ver o que o outro fez que eu não fiz. Ou qual foi a minha postura diante desses planos. Porque todos tiveram os mesmos 6 meses. Por que uma pessoa conseguiu chegar aqui e a outra não? Porque cada um tem a vida que merece. Desculpa. Por muito tempo eu achava que não era. Mas é. Ah, mas você não conhece minha vida. Você também não conheceu a minha. E eu não quero dizer aqui que eu sou bem-sucedida. Não, mas eu cheguei onde eu queria chegar. Eu conquistei os cargos que eu queria conquistar. Mas quando eu olho, eu ainda percebo que poderia ter feito mais, ou que eu poderia estar numa outra situação se eu tivesse tido uma outra postura. Porque eu também tenho pessoas da minha mesma geração que estudaram comigo, aí eu estou falando já de pessoas que eu conheci depois, que eu rompi essa barreira da minha atual situação ali, que hoje são mais bem-sucedidos do que eu, se eu olhar. E o que elas fizeram? Diferente de mim. Elas fizeram algo diferente. Porque nós estudamos na mesma faculdade. Nós tivemos o mesmo ensino. Mas uma agiu de uma forma e outra agiu de outra forma. Eu fui trabalhar dentro de empresas. Cheguei a cargos de diretoria. Essas outras pessoas decidiram não trabalhar numa empresa, decidiram empreender. E nós tivemos as mesmas oportunidades. Mas uma seguiu um caminho e a outra seguiu outro caminho, com as mesmas oportunidades. E aí, o que eu tinha nas mãos eu colhi X, e o que essa pessoa tinha nas mãos ela colheu Y. Tá entendendo? Então a plantação que você vai ter nesse próximo semestre, e aí eu quero já te convidar a vir, né, para Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: em tudo que fizer, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Mas por que você está trazendo isso, Mira? Lá em Colossenses, lá em Eclesiastes, o Senhor fala para que você desfrute de tudo que está vindo nas suas mãos. Se você tem uma esposa, que você a ame. Se você tem ali os recursos, que você faça o que precisar ser feito. Que todas as sementes que vierem nas suas mãos, que você glorifique e que você usufrua de tudo isso que está vindo. Porque você não vai levar nada para o túmulo. Então tudo que você quiser ter e ser, faça isso agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu sair dessa porta.
quando eu começar o meu dia, quando eu começar a minha correria. Então tudo, aproveitar tudo, como se fosse realmente a última oportunidade. Mas tudo que você for fazer, não faça como se você estivesse fazendo para os homens. Porque se você for sair daqui agora para ir trabalhar nessa empresa que você trabalha, ao qual você é funcionária, pensando na injustiça do lugar, pensando na injustiça do seu chefe, você vai fazer de qualquer jeito. Porque você vai estar olhando para ele e não para Deus. Então vai atender um cliente, atenda com alegria, porque talvez ali de frente de você está o cliente que pode mudar o seu destino. A partir de um bom atendimento que você fizer, você pode ser reconhecida por esse cliente e mudar o destino. Eu entrei numa empresa multinacional, tive a oportunidade de ir para fora do país, porque eu fui indicada a participar de um processo seletivo dessa empresa por uma pessoa que eu trabalhei antes dessa empresa. Então veja bem, uma pessoa com que eu trabalhei antes me indicou para essa empresa que mudou a minha história, que mudou a minha trajetória profissional, que me levou para cargos altos de diretoria, inclusive internacional. Porque eu tive uma boa postura quando eu estava trabalhando com essa pessoa. E aí quando viu aquela oportunidade, falou, vai lá, é a sua cara. Então ter gratidão e fazer as coisas da melhor forma em todo e qualquer momento. E se você faz isso, como diz por aí, o universo conspira a seu favor, mas não é. É Deus te dando a semente para você plantar, você semeando, plantando e cuidando, fazendo bem feito como se estivesse fazendo para Ele, porque Deus ama quem faz com zelo. Deus honra quem faz com zelo. Deus honra quem faz com zelo. E é isso que eu quero que você entenda. Não é porque fulano tem sorte, não. É porque fez com zelo. É quem fez com dedicação. Foi um servo bom e fiel. Que todas as sementes que foram dadas soube cuidar, soube plantar, soube colher com muita excelência. Não é perfeccionismo. Veja bem, perfeccionismo é diferente de excelência. Porque quem quer tudo perfeito não sai do lugar. Porque quer tudo perfeito para começar a empreender, quer tudo perfeito para poder começar a estudar, quer tudo perfeito para poder ir para o próximo passo. Não. Excelência. O que você tem nas mãos hoje para começar o seu plantio? Porque tudo vai mudar a partir da sua mudança. Se você não muda, quem está lá fora também não muda. Que Deus tem dado nas suas mãos que você não tem valorizado. Para pensar hoje. O que você tem tido nas mãos que você não tem valorizado? Quais são as sementes que estão aí que você precisa plantar, regar, cuidar para que ela possa florescer? Para pensar e não olha para as pessoas que estão à sua volta. Faça como se você estivesse fazendo para Ele. Ainda há tempo de mudar a história do seu ano de 2025. O ano ainda não acabou. São 6 meses pela frente para que você mude a situação. E para isso, você precisa lembrar
de que o Senhor lhe dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem você serve, porque você não serve aos homens, você serve a Deus, a Cristo. Então para de olhar para o que o outro está fazendo com você, porque ele me bateu, eu vou bater também. Porque me xingou, eu vou xingar também. Porque roubou, vou roubar também. Não. Faça como se você estivesse fazendo para Cristo. Porque é Ele que está lá no céu, que vê o que você está fazendo todos os dias. Se você não tem trabalho, mas é uma líder do lar, porque é trabalho sim, faça com excelência. Cuide desse lar com excelência. Cuide dessas sementes com excelência. E você verá o quanto você vai plantar boas coisas e colher coisas melhores ainda. Porque Deus agrada. Deus agrada de quem planta com zelo, com excelência, de quem cuida das pequenas sementes. Que às vezes para você pode estar sendo pequena, mas para Ele não é, porque você está dando o seu melhor em honra a Ele. E eu quero finalizar essa última live do mês de junho, esse último dia do nosso primeiro semestre do ano de 2025, profetizando sobre a sua vida e dizendo que você vai mudar a história. Sim, são mais 6 meses pela frente e ainda há oportunidade de mudar essa história, de mudar o rumo do seu ano. Basta que você seja grata, seja grato por isso que você tem nas mãos e comece a fazer diferente. Comece a dar passos de fé. Comece orando por essas sementes, comece lançando elas de uma forma diferente, para que você tenha um bom plantio e para que você lá no final do ano fala, poxa vida, essa mudança que eu fiz nessa reta final de ano mudou todo o percurso. E esses próximos meses, esses próximos 6 meses de muita dedicação fizeram todo o ano mudar o giro. E eu tenho certeza que você vai compartilhar comigo coisas grandes que o Senhor fez sobre a sua vida através de uma mudança de atitude, através de decisões bem tomadas, através de passos de fé que foi dado. Em nome de Jesus, recebe essa palavra e mude o que precisar mudar, para que você tenha um ano extraordinário, porque nós ainda temos 6 meses de oportunidade para mudar o destino do nosso ano e o destino da nossa história, porque através desses próximos 6 meses, escuta bem, através desses próximos 6 meses, a sua vida vai dar uma guinada, uma mudada, que você vai romper. Portas que estavam fechadas irão se abrir em nome de Jesus. Conexões que estavam travadas irão se destravar para que você rompa. Novas conexões virão. Escuta bem o que eu estou te dizendo. Novas conexões virão para você mudar o rumo da sua história. E aquilo que era impossível se tornou possível por causa de uma atitude que você teve de falar, sou grata pelo que eu tenho e vou agora glorificar ao Senhor e fazer com excelência. Porque Deus dá à medida que você planta. Mas a plantação precisa ser com excelência. Combinado? Um grande beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe a sua semana. E que seja um romper de Deus. Uma nova estação. Uma nova maneira de viver e lidar com todos os recursos que virão sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E se fez sentido essa palavra para você, não deixe de compartilhar com mais pessoas.
Talvez hoje tenha alguém desanimado com o que tem nas mãos, e você vai ser uma pessoa que vai levar essa palavra para que essa pessoa possa mudar a mentalidade e as atitudes dela nos próximos 6 meses. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.